Livro à Porta, Parte 2, O Culto. Ao sair logo mais à noite, Cláudia não comentou com Dona Ceissa para onde ia. Apenas disse que voltaria cedo. Ela certamente iria comentar com o padre e o padre não iria entender sua curiosidade e talvez até a repreender-se por ir a uma igreja de crente. Ela foi caminhando. Quando chegou, o local estava lotado e uma senhora muito simpática lhe conduziu até uma cadeira na segunda fileira. O altar estava bem decorado com arranjo de flores. Como na igreja católica, também havia uma espécie de altar e logo atrás algumas cadeiras onde a maioria dos ocupantes eram homens. Uma moça cantava e um conjunto bastante afinado acompanhava. As músicas eram muito bonitas e logo Cláudia deixou de lado a apreensão e relaxou. Lucas, que era o que chamaram de dirigente do culto, anunciava as pessoas que iam se apresentando. Quando Rebeca foi anunciada, entrou acompanhada de mais 4 moças que vestiam túnicas brancas, amplas, e quando movimentavam os braços, lembravam anjos voando. O vestido de Rebeca também era branco com bordados dourados. A saia ia até o tornozelo. Os pés estavam equilibrados pela ponta dos dedos e calçados em delicadas sapatilhas de dança. Ela trazia nas mãos a bandeira de Israel, que tremulava conforme ela fazia evoluções no ritmo da música. A cada passo, cada gesto, tocava o coração de quem assistia. Cláudia sentiu lágrima nos olhos. Aquela menina travessa usava o seu corpo para homenagear seu Deus. E era um maravilhoso espetáculo. Na verdade, todas as apresentações eram lindas. Talvez este fosse o motivo de tanta gente ser crente. O culto era muito bonito e a música era muito envolvente. A missa tinha que melhorar em muitos aspectos para atrair as pessoas, pensou ela. A Santa Ceia lembrava a Eucaristia. Só as pessoas batizadas podiam tomá-la. Ela não participou, mas pôde observar que eram servidos pão e vinho aos participantes. Durante todo o culto, ela sentiu o olhar de Lucas sobre ela. E antes de se levantar para sair, ele já estava ao seu lado. Apertou sua mão e perguntou: "Gostou do culto, doutora?" "Muito. Eu não imaginava algo tão bonito. Sua filha esteve maravilhosa. Sim, confesso que eu me emociono quando vejo a minha menina dançar tão bonito. Ela tem um dom especial que comove toda a congregação. Parece um querubim. Ela estuda balé ou outra dança? Ela faz balé, e eu devo admitir que fui contra. Quando a minha cunhada lhe matriculou, fez sem me consultar. Eu só descobri um ano depois, quando eu vi minha filha se apresentando no culto. Eu fiquei bravo e ao mesmo tempo orgulhoso. As pessoas ainda não aceitam bem danças durante o culto. Somos um pouco conservadores, mas a minha filha acaba sendo bem aceita por todos e ela dá uma vida à música." Foram interrompidos pela própria Rebeca, que tinha trocado o vestido por uma saia jeans e uma camiseta de malha. "Oi, Cláudia. Pai, alguns jovens vão lanchar na pizzaria. Eu posso ir junto? A mãe da Vanessa vai com a gente." "Pode ir." Lucas retirou a carteira do bolso traseiro da calça e entregou algumas cédulas à filha. Ela agradeceu e saiu correndo para encontrar os amigos. Lucas voltou-se para ela. "E você, já jantou?" "Não, eu só tomei um suco antes de sair." "Aceita jantar comigo?" "Não é um convite formal. Como nós não somos daqui, acho que não há problema em fazermos companhia um ao outro. Que acha?" "Bem, que mal poderia haver em jantar com ele?" pensou ela. "Aceito, claro." Saíram juntos caminhando lado a lado. O restaurante servia apenas comida regional. Mesmo sendo um lugar rústico e pequeno,
A comida era muito gostosa e estava lotado. Tiveram que dividir a mesa com outro casal que também esteve na igreja. A conversa foi sobre diversos temas. Lucas era muito divertido e ela acabou rindo bastante. Tanto que nem percebeu, mas devorou a macaxeira com carne de boi guisada que foi servida em seu prato. Se Lucas não tivesse comido bastante, ela teria ficado constrangida. O outro casal saiu após terminar a refeição e eles ainda demoraram um pouco conversando sobre suas vidas. Ela falou um pouco de sua profissão, explicou que era pediatra e que gostava muito de pesquisas laboratoriais, inclusive tinha feito alguns cursos nesta área. Ele falou da sua esposa, que morreu a dar à luz a Rebeca, e alguns fatos engraçados vividos por seus alunos. Quando saíram do restaurante e foram buscar a Rebeca, porque a pizzaria ficava na outra esquina na mesma rua, a menina já estava de saída. Agarrou Cláudia pela cintura e com o outro braço a cintura do pai, de modo que ambos ficaram muito próximos, e começou a falar sem parar como era seu costume. Quando Cláudia deu por si, estava na pracinha, em frente à casa da dona Conceição. Eu estou hospedada aqui, como vocês adivinharam. Cidade pequena, disse Lucas sorrindo. Amanhã todos vão comentar que a doutora e o pastor novato jantaram juntos. Como nada demais aconteceu e não ficamos sozinhos, não há mal nenhum nisso. Sério? Você se preocupa mesmo com os comentários? Sim, eu tenho que me preocupar com a minha reputação. Eu sou um pastor evangélico e a minha imagem é muito importante. Se eu não viver conforme o que eu prego, vou ser só mais uma hipócrita no mundo. Eu não imaginava que vocês fossem tão rigorosos assim, disse ela. Quer dizer que os evangélicos não namoram? Ah, namoram sim, e muito, respondeu Rebeca. Meu pai diz que os obreiros são espelhos para as outras pessoas. E se você escolher ser um, tem que fazer direito. Desde que a minha mãe morreu, ele não teve outra mulher. Eu acho que ele gostou de você. Rebeca, Lucas parecia visivelmente embaraçado. Desculpa, Cláudia, minha filha ainda não aprendeu nada sobre discrição. Não se incomode, eu também gostei muito de conhecê-los. Se não for incomodar, podemos sair outras vezes, já que estamos de férias e somos praticamente colegas de trabalho. Por mim, tudo certo, disse ele. Certo, filha? Certo, você liga pra gente. Trocaram os números de telefone e Rebeca deu um beijo na face de Cláudia. Que a paz do Senhor esteja com você. Certo? Não, disse Lucas. Quando alguém lhe desejar a paz do Senhor, você responde, amém, que assim seja. Aí Cláudia repetiu para Rebeca, amém, boa noite e obrigada por me trazer em casa. Boa noite, responderam pai e filha e foram embora. Cláudia tomou o copo de leite que Dona Ceiça lhe trouxe no quarto. Agradeceu, trocou-se e deitou em seguida. Refletiu que, para o seu primeiro dia, suas férias prometiam ser muito interessante. Adormeceu e em seguida sonhou com um lindo pastor evangélico que sorria para ela com covinhas na face. Fazenda Ribeirão, Viçosa, Alagoas. Zé Roberto estava atrasado para o serviço com seu pai. Pela altura do sol já devia ser mais de 6 horas. Ele ia começar com pelo menos 1 hora de atraso. Lavou o rosto, bocejou um pouco de água para lavar a boca, já que essa era a sua higiene matinal, e correu para o curral que ficava nos fundos da casa. Ele era o responsável por limpar o local, onde criavam 8 cabras leiteiras e um bode de raça que era o orgulho do seu pai. Ao entrar no cercado, percebeu que os animais estavam inquietos. No ar, além do cheiro familiar de esterco, havia outro odor, que ele não identificou de imediato. Num dos cantos, cercado e coberto de palha, ficava um alojamento para os animais se abrigarem no caso de chuva e muito sol. Era mais uma palhoça, mas servia bem ao propósito. Lá, eles colocavam 2 gamelas com ração e uma com água. Quando Zé Roberto se abaixou para derramar o restante da água suja, pôde ver o que havia por trás. Uma mulher morta. O choque foi tamanho que ele vomitou em seguida. Nos seus 16 anos de vida, ele nunca tinha visto nada tão cruel. Teve medo de se aproximar no corpo. Disparou numa carreira alucinada para a roça, onde o seu pai e seus 2 irmãos se encontravam.
Pela sua aparência, ele não precisou falar muito para que eles percebessem que algo de ruim havia acontecido e fazerem o caminho de volta o mais rápido possível. Seu Zé Bodeiro, como era conhecido o pai de Zé Roberto, por matar e vender bodes, ficou transtornado com o que viu. A moça morta estava nua. Todo o seu corpo estava marcado com sangue e apresentava uma marca de operação na barriga. O rosto estava coberto pelos cabelos e ele não quis mexer. Quem colocou ela ali, colocou sentada e o seu corpo escorregou de lado. Perto do corpo da moça havia também o corpo sem cabeça do seu bode reprodutor. Pela corda amarrada no pé do bode, ele deduziu que ele havia sido amarrado na viga do teto para ser degolado. Quem era a moça e por que fizeram isso com ela, só a polícia ia poder descobrir. Lucas estava na casa de uma anciã que congregava na igreja e, devido à sua saúde delicada, tinha faltado à Santa Ceia. Ela morava um pouco afastada da cidade em uma chácara e ele foi designado para levar a ceia. Irmão Marcos, que possuía uma picape, o levou até o local. Quando já se despedia da família da anciã, foram abordados por um jovem muito nervoso que pediu uma carona para a cidade, pois sua família havia encontrado uma moça morta em seu quintal. Lucas sugeriu que Marcos levasse o rapaz e ele ficaria para ajudar a família dando conforto espiritual. Cláudia acordou cedo e bem disposta naquela manhã. Tinha chegado cedo ao centro comunitário e já atendia algumas crianças quando o padre Manuel entrou na sala. Cláudia, você pode me levar numa chácara aqui perto? Uma moça foi encontrada morta e a polícia me pediu assistência. Dizem que a família pediu a presença de um padre. Você pode me levar? Claro, só faltam 2 crianças. O senhor pode aguardar alguns minutos? Posso. Enquanto você termina, eu vou trocar de roupa. Aprontou para a roupa surrada que ele usava para cuidar da horta. Volto logo. Quando ele retornou, Cláudia já lhe aguardava ao lado da picape. Entraram e seguiram em silêncio. Ela ia questionar o porquê da presença de um padre, mas calou-se diante da pequena multidão reunida. Enquanto se aproximava do corpo, as pessoas iam se afastando e dando passagem. Algumas faziam o sinal da cruz, outras apenas olhavam assustadas. Ela percebeu que atravessavam um cercado e entravam no curral. Havia sangue por todos os lados. Parem! Gritou uma voz estridente. Vocês vão pisar nas evidências. Cláudia e o padre pararam imediatamente. Só então perceberam que as manchas de sangue formavam os desenhos no chão. Deem a volta e passe por ali. O homem apontou o caminho quando se apresentou. Delegado Antônio Santos, eu sou encarregado do caso. Padre Manuel, fui eu quem pediu que o senhor viesse. Eu gostaria que o senhor observasse esses escritos, que parece desenho, e me diga se faz algum sentido para o senhor. Após correr a vista pelo local e observar de vários ângulos as figuras escritas no chão e no corpo da moça, o padre comentou: não. Eu não sei o que esses desenhos são, mas pelo uso do sangue do corpo despido, isso lembra o que aqueles vândalos que foram vistos fazendo orgia dentro do cemitério fazem. Infelizmente, eu não sei traduzir esses rabiscos. Seu padre acha que aqueles moços que são chamados de darquiano fizeram isso? Eu não estou afirmando nada, apenas acho que o estilo do ritual lembra o que aqueles jovens que passaram por aqui fizeram. Padre Manuel transpirava muito. Certo, padre. Não deixa de ser um bom começo para investigar, isso somado à identificação da moça. Ainda não identificaram a vítima? Não, achei melhor não tocar no corpo. O IML de Maceió já está vindo para fazer uma perícia e não é prudente comprometer as evidências. Delegado, é possível cobrir o corpo para preservar um pouco de dignidade da morta e de todos da casa? Pediu o padre. Acho que pode ser feito, padre. Seu Zé Bodeiro, que acompanhava tudo atentamente, saiu e voltou trazendo um lençol branco que foi entregue ao delegado e colocado sobre o corpo. Padre Manuel seguiu para a casa onde a família
do proprietário se encontrava. Cláudia não lhe acompanhou, preferiu observar os arredores. Caso o padre demorasse, ela procuraria mais tarde. Sua mente vagava, ela precisava lembrar, porque ela jurava que já tinha visto aquele tipo de escrita antes. Mas onde? O que significava? Lucas chegou à casa de Dona Severina, esposa do senhor Bodelho e membro da sua igreja, antes da chegada de qualquer curioso. Observou atentamente o local onde estava o cadáver e, desde a chegada do delegado, se encontrava dentro da casa conversando com Dona Severina. Ela estava muito abalada. A violência era muito grande na região, sendo comum encontrar cadáver de vítima de assalto e tocaia, carbonizado em canavial. Mas aquele tipo de crime chocava bastante. Lucas não era um perito no assunto, mas tinha certeza que se tratava de um ritual de magia negra. Era comum encontrar despacho nas encruzilhadas da cidade devido à herança africana. Alguns habitantes do local praticavam candomblé. Eram conhecidos como macumbeiro, pai de santo, matavam algumas galinhas, às vezes um bode. Contudo, ele nunca ouviu falar que fizessem sacrifícios humanos na região. Nilza, filha de Dona Severina, ainda estava com os olhos inchados devido ao choro. Como a mãe, ela tinha medo de morrer do mesmo jeito. Depois de fazer uma oração e pedir proteção divina para os membros daquela casa, ele, as mulheres e o filho mais velho do casal estavam na sala conversando quando foram interrompidos pela chegada de um idoso. Pela gola clerical e o terço nas mãos, Lucas deduziu que se tratava do padre Manuel. Nilza, nova convertida à sua religião, levantou-se, beijou a mão do padre e pediu sua bênção, e foi imitada pelos irmãos e pelo pai que acompanhava o padre. Somente Dona Severina cumprimentou o padre sem as reverências. Velhos costumes demoram a morrer, pensou Lucas. Se assente, padre, disse seu bodeiro. Nilza, traga um café para o seu padre e para o seu pastor. Não é todo dia que eu tenho 2 homens de Deus dentro de minha casa. E graças a meu padrinho Padre Cício, nada de mal aconteceu aos meus. Os homens de Deus se observaram com certa curiosidade. Padre Manuel olhava aborrecido para o invasor. Isso. Os pastores em gerais eram vistos por ele como invasores do seu território. Chegavam, destruíam a fé das pessoas e dividiam as famílias. Claro, ali já havia uma família dividida. Ele tinha que ficar de olho naquele lobo em pele de cordeiro. Outra coisa que o idoso padre não gostou foi a cara bonita do homem. Aquela cara de arcanjo. Não era de admirar que as mulheres corressem para a igreja dele. Não. Ele não ia abandonar aquela família, não depois do que ele viu lá fora e não diante desse homem que estava ali dentro. Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, os cubra com seu sagrado manto, disse Padre Manuel. Amém, respondeu todos em coro, exceto Lucas e Dona Severina. Senhor Bodeiro, quando acabar esse entra e sai da polícia e da imprensa, eu venho celebrar uma missa no local pela alma da morte e proteção da sua casa. O que o senhor me diz? Oxe, padre, que maravilha, não é, mulher? Eu agradeço, padre, mas o pastor vem com toda a congregação fazer um culto aqui. Até o novo pastor vem, não é, irmão? É verdade, confirmou Lucas. Eu vou trazer as irmãs do ciclo de oração que se consagram diariamente e vamos abençoar este local. Oxente, é muito mais melhor ainda, disse seu boteiro. Uma missa e um culto? Graças a Deus, vamos estar bem protegidos. Seu padre vem quando? Deixe ver, disse Padre Manuel. Pode ser quinta-feira de manhã. Como hoje é segunda, me sobra tempo para convidar as pessoas. Bom, disse seu bodeiro. E o seu pastor vem quando? Hoje, no fim da tarde. Até lá, a perícia já deve ter concluído o trabalho e nós vamos limpar o local. Bem, eu vou indo. Eu tenho que buscar minha filha na casa do irmão Marcos e reunir a igreja. Nós nos vemos mais tarde e a paz do Senhor para todos. Sem esperar a resposta, Lucas se retirou do local. Era melhor sair logo. Se continuasse na mesma sala que o padre, logo eles estariam discutindo doutrina religiosa e isso não ajudaria ninguém em nada. Ao contrário, poderia até confundir a mente das pessoas e o padre é que sairia na vantagem. No
sair, chocou-se de frente com alguém que se dirigia às pressas para dentro da casa. Para não cair no chão de cimento grosso, ele agarrou a pessoa e levou-a consigo para alguns sacos de farelo estocado no canto ao lado da porta, e isso amorteceu a queda. Você está bem? Lucas perguntou e percebeu que curvas macias tentavam se afastar do seu corpo. Ele ajudou a pessoa a se equilibrar, se recompôs e encarou a mulher apressada. Desculpa, eu... Cláudia reconheceu Lucas. Oi, atropelei você, sinto muito. Você está bem? Está fazendo o que aqui? Bom vê-la também, doutora. E sim, eu estou bem e poderia fazer a mesma pergunta. Eu vim com o padre. Eu venho sempre que posso. Faço um trabalho voluntário no centro comunitário. Fico feliz em saber que você presta esse serviço à comunidade. A assistência médica daqui não é das melhores. O que eu faço é muito pouco, mas é o que eu posso oferecer no momento. E você, o que um pastor faz no local de um crime? Eu fazia uma visita a uma anciã que mora aqui perto e fui comunicado do ocorrido. Vim dar assistência espiritual à família. A dona da casa congrega conosco. Você viu o corpo? Sim, respondeu ela. Eu nunca tinha visto nada assim antes e olhe que eu já vi cadáveres de todo tipo. Depois de um breve silêncio, ela perguntou: aquilo parece um ritual, não? Você assiste filmes de terror, Cláudia? Já assisti alguns. Por que a pergunta? Porque aquilo lembra muito rituais satânicos mostrados no cinema. Você viu os símbolos? Eu gostaria de conhecê-los e traduzi-los, pois eu quero distância dessas coisas, explicou ela. Lucas, eu nem gosto de pronunciar o nome do coisa ruim, com medo de atrair coisas ruins para mim. Qualquer dia desse eu te conto algumas coisas pelos quais passei e, pastor, você vai ficar de cabelo em pé. Certo, será uma troca de experiências. Ficaram um tempo em silêncio, seus olhos se encontraram. Lucas ficou desconcertado por alguns instantes, porque essa mulher mexia com os seus nervos e despertava nele sentimentos que há muito ele não sentia. E seu bom senso lhe dizia que ela era alguém fora do seu alcance. Suas crenças eram diferentes e, pelo jeito, ela era uma católica praticante. Bem, ele sempre poderia evangelizá-la, ou não. Tenho que buscar minha filha na casa de uns amigos. Também preciso me preparar para o culto que vamos realizar logo mais. Eu posso assistir esse? Pesquisa de campo? Curiosidade, eu gostei muito do culto de ontem e gostaria de assistir outros para poder estabelecer melhor minha opinião. Você pode assistir o culto de hoje, mas eu só vou poder tirar suas dúvidas no final. Com jejum e oração, nós vamos afastar daqui entidades e quebrar pactos que foram feitos durante o ritual. Vai ser um pouco monótono, mas você pode vir se quiser. Sua filha vem? Você acha que a Rebeca ficaria afastada de um local tenebroso? Acho que não. Então eu venho com vocês. Por mim, tudo bem. Você pode nos apanhar às 16 horas? Posso sim. Tchau, Lucas. Tchau. Lucas encontrou o irmão Marcos e juntos voltaram para a cidade. Lá, cada um tomou uma direção no sentido de comunicar aos membros da igreja que haveria um culto de libertação na casa de irmã Severina. Rebeca ficou entusiasmada com a ideia de participar de uma batalha espiritual de verdade. Quem entende as crianças? Durante o trajeto de volta, Padre Manuel resmungava o tempo todo sobre a presença do pastor. Aquilo é um enganador. Você viu a cara do homem? Rosto de boneca. Aquilo é um lobo, um sedutor de mulheres. Eu vi a malícia no olhar dele. Cláudia nem prestava mais atenção às coisas que o padre falava. Se manteve calada. E quando ele olhava, se limitava a inclinar a cabeça concordando. Era melhor não contrariar, muito menos dizer que conhecia o pastor e simpatizava com ele. Se o padre soubesse que ela foi ao culto, ele teria um ataque. Ao deixá-lo na casa paroquial, alegou uma forte dor de cabeça e foi para o seu quarto na pensão. Não teve como evitar a chuva de perguntas que Dona Ceissa fez durante o almoço. Respondeu algumas. À tarde, Cláudia se esmerou na aparência. Ela sabia que tinha algo a ver com um certo pastor de lindos olhos escuros e sorriso bonito. Fazia tempo que um homem não conseguia chamar tanto a sua atenção e ao mesmo tempo despertar sua curiosidade, principalmente por ser um pastor protestante.
Por incentivo de sua avó materna, ela frequentava a missa aos domingos e achava lindo o modo como as freiras viviam ali, inteiramente voltadas para Deus e trabalhando pelos pobres. Mas a vida religiosa não era para ela. Ela sentia muito a falta de companhia masculina, o que era perfeitamente normal por ser uma mulher adulta e saudável. Se continuasse com suas divagações, se atrasaria e era algo que ela não queria, porque tinha que causar uma boa impressão. Encontrou Lucas e Rebeca já à sua espera. Como acontecia todas as vezes que lhe encontrava, seu coração bateu alucinado. Como podia um homem tão simples e ainda por cima religioso ser tão bonito? Antes que chegasse a alguma conclusão, eles chegaram ao local. Mesmo estando adiantados, já haviam várias pessoas ali. Todos estavam sérios e calados, diferentes do grupo animado que se reuniu na noite anterior. A família do seu Zé Bodeiro e Dona Severina estavam esperando no terreiro em frente à casa. Tinham colocado bancos de madeiras e cadeiras espalhadas pelo local. Lucas e Pastor Paulo, o pastor mais velho, tomaram a frente e iniciaram a leitura dos textos bíblicos que todos os que tinham Bíblia acompanhavam. Alguns dos presentes também leram alguns textos que sempre eram intercalados por cânticos e orações. Teve um momento em que Pastor Paulo convidou a família de Dona Severina para se ajoelhar, e sobre a cabeça de cada membro da família havia um irmão ou irmã com as mãos impostas. O restante das pessoas deram as mãos e formaram um círculo. Cláudia percebeu que Lucas e duas outras moças ficaram por fora, caminhando ao redor de olhos abertos e braços estendidos, e pareciam orar por todos. Quando a oração terminou, muitos dos presentes enxugavam as lágrimas e abraçavam uns aos outros. Cláudia sentiu um calor no seu corpo, inquietação. Era impossível negar que uma energia muito forte envolvia aquelas pessoas e era boa, transmitia paz, de um jeito que ela nunca sentiu antes. Um lanche foi servido e quando se prepararam para voltar já estava escuro. Assim ela ofereceu carona para alguns jovens que vieram caminhando. Era mais seguro irem na carroceria da picape do que naquelas estradas escuras e desertas. Quando chegaram à praça central da cidade, todos foram para suas casas, restando apenas Lucas e Rebeca. Bem, agora vocês podem satisfazer minha curiosidade? Claro, Cláudia, você se importa se comermos algo antes? Eu só fiz um lanche e não tive tempo de almoçar. Não, você pode conversar comigo outra hora, vocês parecem exaustos. Cláudia, eu só quero comer algo mais substancial que bolo. E daí a gente conversa enquanto comemos. O que é que você diz? Vamos, Cláudia. Rebeca agarrou sua mão e lhe puxou para a lanchonete do outro lado da rua. Lucas as acompanhava. Ela nem pôde responder. Quando deu por si, já estava sentada à mesa ao lado de Rebeca e de frente para Lucas. Fizeram os pedidos e comeram um tempo em silêncio. Bem, agora eu sou todo ouvidos. Eu sei que tudo aquilo é muito novo e muito estranho para você, então pode perguntar. Como é que vocês fazem para que os textos combinem somente usando a Bíblia? Na Igreja Católica nós temos um jornalzinho que traz os textos já selecionados. Vocês não. E todos que leram não fugiram do mesmo tema. Então, como é que pode? Cláudia, existe algo que todo cristão deve fazer diariamente, que é ler a Bíblia. Vendo o olhar de descrença dela, ele afirmou: toda a Bíblia, pelo menos uma vez ao ano. Somente os que não sabem ler, ou os que não descobriram o quanto a palavra de Deus é maravilhosa, é que não o fazem. Cláudia, se existe algo que todo cristão deve fazer, é ler a Bíblia. Toda a Bíblia. Pelo menos uma vez ao ano, explicou Lucas. Somente os que não sabem ler ou que ainda não descobriram o quanto a palavra de Deus é maravilhosa é que não fazem. Assim, conhecendo os textos, fica mais fácil saber o que ler em cada ocasião. Você já conseguiu ler a Bíblia toda? Perguntou ela. Várias vezes. A Rebeca já leu uma vez. Conta como foi, filha. Foi fácil, mas no começo eu achei chato. Tem um monte de coisa que eu não entendo. Meu pai disse que a maioria das pessoas também não entende e que esse entendimento vem com o tempo e com o estudo. Daí eu li como um desafio. Todos os dias eu lia pelo menos
menos uma página. Como eu disse, o começo foi chato, depois eu adorei. E é muito interessante descobrir tanta coisa. E passou quanto tempo para você ler, Rebeca? Foram quase 2 anos. Eu já iniciei novamente, já estou no Levítico. Ela baixou a voz. Dá vontade de pular esse livro, mas se eu pular, quando eu terminar de ler, não terei lido a Bíblia toda. Você tem toda a razão, Rebeca. Lucas, por que alguns irmãos não participaram da oração? Você, por exemplo, ficou de fora. Na verdade, nós cuidamos dos que estão em oração. E o que pode acontecer durante uma oração? Muita coisa, desde uma pessoa que se aproxime para perturbar a comunhão com Deus, a uma ação espiritual. Então, uns oram e outros oram pelos que estão orando? Perguntou ela. Isso, esse é o princípio de orarmos uns pelos outros e chamamos isso de intercessão. No fim, todos oram por todos e todos oram em concordância, ou seja, todos pediram a mesma coisa, esta tarde, pela paz e proteção daquela família. Por que vocês não oraram pela alma da morta? Se oraram, eu não percebi. Não oramos, Cláudia. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E nada nós podemos fazer por quem se foi. Tudo que se pode fazer se faz quando se está vivo. Depois já é tarde. Infelizmente, só vivemos uma vez e seremos julgados por nossos atos nessa única vida. Vocês não acreditam em reencarnação, vida pós-morte e essas coisas? Não, não é uma questão de acreditar ou não na reencarnação. É que eu sou cristão. Como tal, eu acredito na ressurreição de Cristo. Dentro do cristianismo, nós acreditamos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados. E você também crê nisto? Creio. É o que a Igreja Católica ensina. Certo, a Igreja Católica é cristã, assim ela prega a ressurreição. Crer na reencarnação é achar que o sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados foi vão, pois todos vão reencarnar, pagar seus próprios pecados, vida após vida. Dá para compreender? São crenças antagônicas, uma neutraliza a outra. Ou você ressuscita ou você reencarna. Nós cristãos ressuscitaremos. Nós esperamos a única salvação em Cristo Jesus. Nossa, Lucas, eu nunca tinha pensado nisso. Eu confesso que eu sempre achei bonita essa história de ter uma outra vida. Muitas pessoas cristãs pensam assim, que não há mal nenhum em crer um pouquinho em tudo. Cláudia, a vida é feita de escolhas. Jesus disse, quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Você escolhe se você quer segui-lo. Se você quiser, você vai abrir mão de suas crenças, e se isso fosse fácil, ele não chamaria de cruz. Cláudia percebeu que Rebeca mudou de lugar e cochilava com a cabeça apoiada no peito do pai. A conversa está muito boa, mas já é tarde. Foi um dia cansativo para todos nós. Obrigada por tudo, Lucas. Ele levantou e saíram para a calçada, pai e filha bem agarradinhos. Cláudia desejou fazer parte daquele abraço e, pelo olhar, percebeu que ele também notou o rumo dos seus pensamentos. Constrangida, ela desviou o olhar. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor. Cada um seguiu seu caminho. O pensamento de que eles seguiam caminhos distintos incomodou Cláudia.